Neste episódio, conheça histórias de idiotas que desafiaram a natureza e acabaram pagando o preço mais alto. Número 1. O aniversário fatal no Parque Kruger. A tarde de 15 de junho de 2014 trouxe uma luz dourada perfeita para o Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Para Cheryl Whitfield, de 52 anos, uma corretora de imóveis bem-sucedida de Scottsdale. Essa seria sua última sessão de fotos. Ela havia reservado um safari privado caríssimo para comemorar seus 25 anos de casamento, gastando quase $20 mil em uma experiência que considerava única na vida. Cheryl sempre foi apaixonada por documentários de natureza e visitas a zoológicos, acreditando que tinha mais preparo para lidar com a vida selvagem africana do que a maioria dos turistas. Na prática, sua experiência real limitava-se a fotografar cervos em parques estaduais do Arizona. Seu guia, Tabo, acumulava mais de 15 anos de carreira no safari e, no início, ficou animado com a energia de Cheryl. Porém, ao longo do dia, passou a se preocupar com a impaciência dela diante das normas de segurança e com seu hábito de questionar constantemente sua autoridade. Ainda naquela manhã, ela já havia descido do veículo 2 vezes para tirar fotos, mesmo advertida. Às 4h45 da tarde, o veículo se aproximou de um grupo de leões descansando sob árvores. Havia um macho imponente, várias fêmeas e filhotes. Cheryl se empolgou, levantando sua câmera caríssima para registrar imagens pela janela aberta, reclamando ao mesmo tempo da distância em que estavam dos felinos. Tabo explicou que já estavam na posição ideal, tanto para segurança quanto para boas fotos. Apontou que o grupo de leões começava a dar sinais de alerta, a postura do macho e a atenção das fêmeas. Para olhos experientes, eram avisos claros. Mas Cheryl não aceitava barreiras. Observando a distância entre o carro e os animais, calculou que poderia se aproximar sozinha. Segura de que sua experiência com animais e sua cautela bastariam, levou a mão à maçaneta da porta. O problema é que leões africanos são predadores supremos. Um macho pode pesar até 190 quilos e morder com uma força superior a 490 quilos por polegada quadrada, suficiente para esmagar o crânio de um búfalo. Quando sentem que seu território foi invadido, esses instintos anulam qualquer tolerância à presença humana. Antes que Tabo conseguisse contê-la, Cheryl já estava no solo africano, câmera em mãos, movendo-se lentamente. Ela acreditava que estava segura, pois havia visto muitos fotógrafos perto de grandes felinos em documentários. O leão macho, até então deitado, se levantou imediatamente, atento à figura estranha diante dele. Esses animais são extremamente territoriais e qualquer movimento fora do comum ativa sua programação evolutiva milenar. Cheryl conseguiu tirar várias fotos e até gritou para o veículo, dizendo que os leões não se incomodavam com ela. No entanto, interpretava errado. A imobilidade do macho era o foco predatório, calculando distância e tempo. Quando deu mais 2 passos para ajustar o enquadramento, cruzou uma linha invisível. O leão avançou com potência brutal. Percorreu quase 30 metros em menos de 4 segundos. O grito de Cheryl ecoou no ar enquanto ela percebia seu erro irreversível. Não havia tempo para correr nem retornar ao carro. O predador a derrubou com violência, as mandíbulas cravando-se em seu corpo. Tabo disparou tiros de advertência e acelerou o motor, mas os instintos do animal já estavam à solta. O ataque foi devastador, durou menos de 2 minutos, mas pareceu uma eternidade para quem assistia. O caso ganhou repercussão mundial e levou à exigência de travas internas em veículos de safari na África do Sul. O marido de Cheryl processou a empresa, mas a ação foi rejeitada após as investigações comprovarem que Tabo havia seguido todas as regras corretamente. Enquanto o sol se punha sobre o Kruger, outra turista se preparava para enfrentar um predador em território americano. Dessa vez, no Parque Nacional de Yellowstone, onde uma mãe ursa ensinava seus filhotes a forragear em um campo que parecia inofensivo aos olhos humanos. Número 2. A tragédia no Parque Yellowstone. A manhã de 3 de agosto de 2015, nasceu clara, fria e incrivelmente bonita no Parque Nacional de Yellowstone, no estado de Wyoming. O céu estava limpo, com tons azulados intensos que contrastavam com os picos nevados ao fundo e com os campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Para Tiffany Patterson, de 48 anos, uma executiva de marketing de Denver,
Aquela paisagem deveria marcar um momento de descanso e de renovação ao lado da família. Mas o que era para ser um dia tranquilo acabou se transformando no mais terrível de sua vida. Tiffany havia chegado ao parque 3 dias antes, cheia de expectativas para um período de lazer. Mas desde o início se mostrou insatisfeita com várias das regras locais. Na visão dela, a experiência estava sendo prejudicada por normas que pareciam excessivamente rígidas e restritivas. As limitações de onde andar, de quanto se aproximar dos animais e até de como tirar fotos a incomodavam profundamente. Não era a primeira vez que Tiffany questionava autoridades, e naquele ambiente protegido não foi diferente. Logo nos primeiros dias, já havia acumulado 2 advertências de guardas florestais. A primeira foi por tentar se aproximar demais de um grupo de alces, tudo para conseguir uma foto melhor. A segunda ocorreu quando ela saiu de uma trilha oficial para alcançar um mirante mais elevado, atitude que poderia ser perigosa não apenas para ela, mas também para a fauna local. Cada advertência, em vez de servir como alerta, reforçava em sua mente a ideia de que os guardas eram exagerados e de que as normas existiam mais para evitar processos contra o parque do que para proteger visitantes. Na manhã fatal, às 7h20, Tiffany caminhava com seu marido e filhos pela trilha de Fairy Falls, uma das mais belas da região, cercada por pinheiros e com clareiras que permitiam vislumbrar prados ensolarados. Foi durante esse passeio que avistaram, através de uma abertura na mata, uma cena tão rara quanto fascinante. Uma mãe ursa parda com 2 filhotes pequenos, tranquilamente forrageando em busca de frutas vermelhas no meio do campo. A distância era de cerca de 55 a 60 metros, considerada segura pelos especialistas. Ao vê-los, Tiffany parou e chamou discretamente a atenção da família. Durante alguns segundos ficou em silêncio, observando os animais com verdadeira admiração. Era uma cena digna de documentário, e a presença de filhotes a tornava ainda mais especial. No entanto, logo sua mente de executiva acostumada a impressionar os outros entrou em ação. Ao olhar para o celular nas mãos, percebeu que as fotos que tirava mostravam apenas pequenos pontos escuros no campo ensolarado. Os ursos apareciam minúsculos e ela sabia que seus amigos nas redes sociais não ficariam impressionados. Enquanto outros turistas, mais preparados, usavam câmeras com lentes de longo alcance para registrar a cena à distância, Tiffany começava a se irritar. Sussurrou para o marido que gostaria de chegar mais perto para conseguir imagens melhores. Ele reagiu imediatamente, segurando firme em seu braço e lembrando das advertências que haviam recebido. Os guardas haviam sido muito claros: jamais se aproximar de uma mãe ursa com filhotes. Tiffany parou por alguns instantes, aparentemente refletindo, mas o olhar fixo na cena mostrava que não estava convencida. Dentro dela crescia uma sensação de desafio. Observava a tranquilidade dos animais, que pareciam totalmente focados na busca por alimento, e concluiu que aquelas regras eram apenas exageros aplicados a todos os visitantes, sem considerar situações específicas. Pensou que se fosse cuidadosa e silenciosa, nada de ruim aconteceria. O urso pardo é um dos animais mais impressionantes do continente. Fêmeas adultas podem pesar de 90 a 180 quilos, com músculos que superam a força de qualquer ser humano. Suas garras, de até 10 centímetros, são afiadas e fortes o bastante para arrancar a casca de árvores ou cavar buracos em solo congelado. Mas o que os torna realmente letais é o instinto protetor. Nenhuma mãe urso hesita em colocar a própria vida em risco para defender seus filhotes. Mesmo ciente das regras e da lógica, Tiffany disse ao marido que teria cuidado. Garantiu que pararia caso a ursa demonstrasse incômodo. Pegou o celular e, com passos lentos, começou a avançar pelo campo, tentando parecer inofensiva. Sua marcha era deliberada e cautelosa, e por alguns metros nada mudou. A mãe ursa continuava a se alimentar, como se não notasse a presença humana. Isso reforçou ainda mais a falsa confiança de Tiffany. Quando chegou a pouco mais de 25 metros de distância, no entanto, a mãe finalmente ergueu a cabeça. Naquele instante, a situação mudou completamente. O animal já sabia da presença humana desde o início, mas tinha preferido ignorar, mantendo-se sempre entre os filhotes e o possível perigo. Agora, porém, encarava diretamente a intrusa. Tiffany, em vez de interpretar aquilo como um sinal de alerta, ficou ainda mais empolgada.
Levantou o celular e sussurrou sobre como aquele era um momento incrível, sem perceber que sua voz estava ecoando no campo. As orelhas da ursa se colaram contra a cabeça, um gesto clássico de ameaça. Em seguida, o animal avançou alguns passos. Era uma advertência clara, mas Tiffany não recuou. Pelo contrário, continuou tirando fotos, convencida de que se tratava apenas de curiosidade. Decidiu dar ainda mais 3 passos para conseguir um ângulo melhor. Foi o limite. A mãe soltou um rugido que reverberou por toda a floresta e disparou em velocidade máxima. Ursos pardos podem atingir 56 km por hora, e nenhum humano seria capaz de escapar. Movida pelo instinto mais poderoso de todos, proteger os filhos, a ursa transformou-se em uma força imparável. Apavorada, Tiffany tentou correr, mas essa foi a pior decisão possível. O movimento ativou imediatamente o instinto de perseguição. O ataque aconteceu dentro da mata fechada, e seus gritos se perderam entre os pinheiros altos. Guardas florestais, que já monitoravam a região devido ao aumento da atividade de ursos, chegaram rápido, mas não a tempo de salvar a turista. Os ferimentos foram graves demais, e Tiffany morreu após enfrentar um animal que apenas cumpria seu papel de mãe e de predadora. A morte de Tiffany teve repercussão nacional. As autoridades de Yellowstone promoveram a maior reformulação de protocolos de segurança para visitantes em toda a história do parque. Sua família entrou com um processo contra o Serviço Nacional de Parques, que terminou em acordo judicial por um valor não divulgado. A tragédia virou símbolo de que a vida selvagem não pode ser romantizada ou subestimada. Enquanto as placas de alerta eram reforçadas e novas regras eram implementadas em Yellowstone, em outro ponto do planeta, uma turista obcecada por privilégios se preparava para enfrentar uma criatura ainda mais antiga e letal. O crocodilo das águas australianas. Número 3. O mergulho mortal em Queensland. A noite de 12 de março de 2016 trouxe um pôr do sol de cores intensas para Cairns, em Queensland, na Austrália. O céu alaranjado refletia nas águas tropicais e o clima úmido típico da região parecia convidar turistas para mergulhos e caminhadas. Para Bethany Rodrigues, de 44 anos, gerente de seguros do Arizona, aquele seria o último capítulo de sua vida. Bethany havia chegado ao resort luxuoso 3 dias antes, trazendo consigo expectativas altíssimas e uma postura de cliente que acreditava ser superior a todos os outros. Desde a recepção, já havia se tornado assunto entre os funcionários. Sua maneira de lidar com qualquer situação era sempre a mesma: exigir, reclamar e pressionar até conseguir. Gostava de se ver como uma mulher que nunca aceitava não como resposta. Logo na primeira noite, entrou em conflito com a equipe de limpeza, acusando-os de não fornecer toalhas suficientes para sua suíte. No restaurante, exigiu pratos fora do cardápio e criticou os garçons por não atenderem a cada um de seus caprichos. Até mesmo o concierge foi obrigado a lidar com suas cobranças, já que Bethany insistia que ele a acompanhasse pessoalmente a todas as atividades oferecidas pelo resort. Seu marido, Mark, observava tudo em silêncio, cada vez mais constrangido com a atitude dela. O ponto alto de suas reclamações foi a área da piscina. Incomodada com crianças brincando e respingando água, exigiu que fossem transferidas para outro espaço. Quando ouviu do atendente que a piscina era aberta a todos os hóspedes, escalou o problema até o gerente, fazendo um discurso longo sobre clientes premium e direitos de exclusividade. Ao não conseguir o que queria, passou a mirar na praia. Na faixa de areia, questionava os salva-vidas sobre as áreas demarcadas com cordas. Alegava que aquelas delimitações não eram obrigatórias, apenas sugestões. 2 vezes já havia nadado fora da área segura, sendo advertida. Em ambas, respondeu com sermões sobre sua habilidade de nadar e sobre os direitos que tinha como cliente pagante. Mas o que realmente despertou sua obsessão foi a lagoa de manguezais próxima ao resort. Bethany a via da varanda do quarto e ficava intrigada com a proibição de acesso. Em diversas ocasiões, pressionou funcionários para que a deixassem entrar, confrontando-os de forma cada vez mais agressiva. O gerente paciente explicou várias vezes que o local era habitado por crocodilos de água salgada e, portanto, era extremamente perigoso. Bethany não apenas desconsiderou a advertência, como riu em tom de desprezo, mostrando em seu celular estatísticas que, segundo ela, provavam que os ataques eram raríssimos. O espaço estava claramente sinalizado com placas em inglês
japonês e alemão, avisando sobre os riscos de ataque de crocodilos. Mesmo assim, no fim daquela tarde, pouco depois das 6:30, Bethany decidiu agir por conta própria. Colocou seu maiô mais caro, pegou o celular à prova d'água e se dirigiu até um ponto onde a cerca havia sido parcialmente destruída por uma tempestade. Por ali, conseguiu acesso à lagoa sem precisar violar nenhum portão. O crocodilo de água salgada é um dos predadores mais antigos do planeta. Com até 7 metros de comprimento e peso superior a 1 tonelada, esse réptil pré-histórico tem a mordida mais forte registrada na natureza, superior a 1.600 quilos por polegada quadrada. É um caçador paciente, especialista em esperar o momento exato para atacar. Por quase 10 minutos, Bethany nadou tranquilamente. O sol dourado refletia na superfície da água, pássaros tropicais voavam sobre a copa das árvores e ela sorria, já planejando as publicações triunfantes que faria para criticar o resort. O que não sabia era que, nas profundezas da lagoa, um crocodilo de mais de 4 metros estava atento a cada movimento, aproximando-se em silêncio absoluto, guiado pelas vibrações da água. O ataque foi súbito e devastador. A superfície da lagoa explodiu quando o animal surgiu em um salto poderoso, abocanhando Bethany em segundos. Seu grito foi curto e abafado enquanto as mandíbulas aprensavam com força esmagadora. O crocodilo executou imediatamente o giro da morte, um movimento mortal em que gira o corpo inteiro para despedaçar a presa. Em instantes, tudo estava em silêncio novamente, restando apenas ondas suaves na água. Seguranças chegaram alertados por turistas que ouviram a breve confusão. Na margem, encontraram apenas os pertences de Bethany e seu celular boiando, ainda gravando seus últimos instantes. A tragédia desencadeou a maior investigação de segurança turística da história de Queensland. O marido processou o resort, e o acordo resultou em $12 milhões em indenização, o maior já registrado no país. Como consequência, resorts em toda a região foram obrigados a instalar barreiras contra crocodilos em áreas próximas a habitats conhecidos, em um investimento que ultrapassou $200 milhões. Enquanto a noite caía sobre os manguezais australianos, outro destino se preparava para uma tragédia semelhante. Desta vez não seria nas águas tropicais, mas nas montanhas de Washington, onde uma treinadora corporativa colocaria seu orgulho acima da prudência. Número 4. O confronto mortal no Parque Olímpico. A tarde de 28 de julho de 2017 estava perfeita no Parque Nacional Olímpico, em Washington. O céu limpo deixava a luz do sol atravessar a copa das árvores, iluminando trilhas sinuosas e prados cheios de flores silvestres. A temperatura era amena, nem fria nem quente, tornando a experiência ideal para caminhadas longas em meio às montanhas e florestas do Noroeste Pacífico. Para a maioria dos visitantes, era um cenário para relaxar e contemplar a natureza. Mas, para Heather Thompson, de 50 anos, treinadora corporativa de Seattle, aquele ambiente seria palco do momento mais perigoso e final de sua vida. Heather era conhecida entre seus colegas como uma mulher extremamente confiante e orgulhosa. Tinha construído sua reputação vendendo a ideia de que sabia mais do que qualquer outra pessoa sobre liderança, autossuficiência e contato com a natureza. Seus retiros corporativos eram comercializados como experiências reais de sobrevivência, destinadas a executivos e profissionais cansados do que ela chamava de turismo infantilizado. Criticava abertamente guias oficiais afirmando que eram inexperientes, que seguiam regras sem sentido e que tratavam adultos como crianças. Naquele verão, Heather organizou um pacote especial para 8 colegas de escritório, contadores, profissionais de marketing e gerentes médios. Cada um havia pago um valor alto pelo privilégio de participar do retiro de liderança selvagem. Desde o momento em que entraram no parque, Heather fez questão de repetir que, com ela, viveriam algo único, diferente dos passeios tradicionais. No caminho até a trilha principal, ela transformou a viagem de carro em uma palestra improvisada. Disse ao grupo que guardas florestais eram, em sua maioria, jovens recém-formados, sem real experiência em ambientes extremos. Comparava seu próprio conhecimento, segundo ela adquirido em anos de prática ao ar livre, com a suposta incompetência de quem trabalhava no parque. Quando chegaram ao ponto de partida da caminhada, depararam-se com placas de advertência. Elas informavam sobre atividade recente de ursos negros na região
e instruíam os visitantes a ficarem nas trilhas demarcadas, fazerem barulho para evitar encontros surpresa e reportarem qualquer avistamento imediatamente. Para muitos, os avisos seriam motivo de cautela, mas Heather reagiu de forma previsível. Revirou os olhos, chamou aquilo de exagero e se colocou diante do grupo como palestrante. Com gestos teatrais, disse que os avisos eram exemplos clássicos de burocracia exagerada. Argumentou que os guardas faziam isso apenas para manter turistas com medo, forçando-os a contratar excursões guiadas. Segundo Heather, obedecer a todas aquelas regras significava perder a chance de viver experiências de liderança de verdade. Seus clientes, já intimidados pela postura dela, ouviram em silêncio. Às 5h15 da tarde, após mais uma longa explicação sobre como distinguir riscos reais de paranoia oficial, Heather tomou a decisão que mudaria tudo. Em vez de seguir pela trilha marcada, conduziu o grupo por uma trilha secundária, sem sinalização, que atravessava a floresta densa. Pouco depois, encontraram sinais claros de presença de urso. Pegadas frescas no solo e fezes ainda úmidas. Qualquer guia responsável teria dado meia volta naquele momento. Mas Heather transformou a descoberta em outra aula improvisada. Reuniu os participantes ao redor das marcas e explicou que guias inseguros voltariam diante daquela evidência, enquanto ela, com sua experiência superior, veria ali uma oportunidade de aprendizado sobre liderança em situações reais. O urso negro é o mais comum da América do Norte. Geralmente pesa entre 90 e 180 quilos, mas pode chegar a 270 quilos durante a fase de alimentação intensa antes da hibernação. Apesar da fama de tímido, pode se tornar extremamente agressivo ao defender fontes de alimento ou território. Naquele fim de tarde, um macho de mais de 110 quilos se alimentava em um pomar natural de frutas silvestres, acumulando gordura para o inverno. O som da voz alta e confiante de Heather, somado ao cheiro de humanos no ar, foi suficiente para despertar seu instinto defensivo. Em poucos instantes, o animal saiu do meio da vegetação densa, aparecendo a cerca de 40 metros do grupo. Os clientes de Heather entraram em pânico. O urso estava claramente incomodado. Bufava, estalava os dentes e fazia movimentos bruscos, típicos de um animal prestes a atacar. Mas em vez de aplicar protocolos adequados, Heather transformou a cena em espetáculo. Colocou-se entre o grupo e o urso, levantou os braços e começou a falar em voz firme, dizendo que aquele era o teste definitivo de liderança. Durante vários minutos, o urso fez avanços falsos, aproximando-se rapidamente e parando antes do impacto. Para qualquer guia experiente, esses eram sinais claros de que o animal estava prestes a perder o controle. Mas Heather interpretava como um jogo de poder. Explicava em tom professoral que o urso apenas testava sua coragem e que manter uma postura confiante faria o animal recuar. Seus clientes, apavorados, não sabiam se obedeciam ou fugiam. A tensão atingiu o limite quando um dos participantes, tomado pelo pânico, rompeu a formação e disparou em fuga pela trilha. Esse movimento ativou de imediato o instinto de perseguição do urso, que correu em direção ao fujão com velocidade impressionante. Heather, ainda convencida de que dominava a situação, correu atrás gritando ordens sobre como lidar com encontros com ursos. Em segundos, o urso redirecionou a atenção para ela. Movido por instintos de defesa, atacou com força devastadora. Heather tentou se impor, mas nenhuma autoconfiança poderia deter as garras e mandíbulas de um predador de mais de 110 quilos. Foi derrubada violentamente e gravemente ferida. O grupo, em desespero, começou a gritar e agitar-se, o que acabou espantando o urso após alguns minutos. Helicópteros de resgate chegaram rapidamente, mas os ferimentos eram severos demais. Heather não resistiu. Sua morte teve repercussão imediata. O estado de Washington implementou mudanças rigorosas nas regras para excursões comerciais em áreas selvagens, exigindo certificações e protocolos muito mais rígidos. Ironicamente, aquilo que Heather havia criticado durante toda a sua carreira, maior regulamentação e supervisão do governo, foi exatamente o que sua imprudência ajudou a reforçar. Seu sócio assumiu a empresa e, em um giro completo de propósito, transformou os retiros corporativos em cursos de segurança, voltados para ensinar respeito às normas do parque e à vida selvagem. Uma ironia cruel. Heather passou a ser lembrada como o exemplo de tudo aquilo que pregava contra. Enquanto a floresta voltava a mergulhar no silêncio do entardecer, em outro ponto do país, essas histórias mostram que a natureza não negocia, seja em safaris africanos,
trilhas americanas, praias australianas ou zoológicos, os instintos selvagens permanecem inalterados, independentemente da confiança ou arrogância humanas. Animais não seguem nossas regras, e cada aproximação desrespeitosa pode ter consequências fatais. Respeitar limites, ouvir especialistas e lembrar que a vida selvagem merece distância são atitudes que fazem a diferença entre uma memória inesquecível e uma tragédia irreversível. Afinal, a natureza pode até parecer calma e bonita, mas no fundo, continua sendo o território dos predadores. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!